Todos nós temos acesso a uma inteligência interior que nos guia na nossa vida, que está aí à nossa disposição para nos ajudar naqueles momentos em que a gente sente medo, em que a gente sente insegurança, em que a gente está sofrendo. Então, como que a gente faz para acessar essa guiança interior que nos é própria? Vamos aprender? Vem comigo nesse vídeo. Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Hoje eu quero conversar com vocês sobre essa parte nossa, que nos ajuda em situações de dificuldade, em situações em que a gente pode estar com medo, em situações onde a gente pode estar sofrendo. Mas eu acho legal que a gente entenda um pouquinho melhor quem é, o nosso ser espiritual, ou centelha divina, ou eu superior. Alguns gostam de chamar de intuição. O livro Um Curso em Milagres chama de Espírito Santo. Eu gosto de chamar de ser superior, Por que eu gosto dessa nomenclatura? E entendam, tudo que eu tô falando aqui, como a gente está falando de coisas muito metafísicas, a gente tem que usar algumas metáforas que nos ajudem a compreender o significado que existe por trás dessas ideias. Então, eu gosto de usar a palavra ser superior porque me faz lembrar que esta minha parte, ela está num meio de caminho entre eu e Deus, ou entre a gente e o todo. Por quê? Porque ele é como se fosse a nossa ferramenta de conexão ou de reconexão, com Deus, com a nossa unidade. Então, como que o nosso eu superior nos ajuda nesta reconexão, O que aconteceu para a gente precisar dessa ajuda? Bom, o que aconteceu é que a gente caiu num sono profundo, como diz a Bíblia, A gente caiu num sono profundo porque a gente está muito identificado com a imagem que a gente faz da gente mesmo, A nossa historinha pessoal, a cor da nossa pele, a língua que a gente fala, o país que a gente vive. Tudo isso faz parte de uma identidade que a gente constrói a nosso respeito. Mas se essa identidade, se a gente construísse essa identidade baseado na verdade a nosso respeito, baseado a tudo de bom, que a gente é na nossa essência, a gente não precisaria da ajuda do nosso eu superior ou do nosso ser espiritual. Mas como não é assim que acontece, Como a gente é educado muitas vezes, muito mais no sentido de apontar os nossos erros do que apontar para os nossos acertos, a gente acaba construindo uma imagem muito negativa a respeito de nós mesmos, E aí a gente não só constrói essa imagem, como a gente passa a se relacionar com ela como se ela fosse real. E aí, neste relacionamento que a gente estabelece, a gente cai neste sono profundo, porque a gente acredita que a validação de quem a gente é tem que vir de fora, A gente fica dependente da opinião dos outros, do amor que os outros podem nos dar, das coisas que a gente possa conquistar no mundo. Todas essas projeções que a gente coloca fora da gente, elas têm um único objetivo, que é fazer com que a gente se sinta validado, que é fazer com que a gente se sinta amado. Todo amor que faltou pra gente, enquanto a gente era lá criança, enquanto a gente veio crescendo, se desenvolvendo, a gente vai buscar depois no mundo. E quando eu falo que faltou amor, faltou porque nós somos seres imperfeitos, E aí a gente tem que olhar para as gerações que vieram antes da gente com muita compaixão nesse sentido, porque por mais que a sua família tenha sido uma família maravilhosa, tenha sido uma família muitíssimo amorosa,
ainda assim é difícil que com a mentalidade que a gente tem, né, que ela tenha sido capaz de suprir todas as suas necessidades. Qualquer um, né, todos nós temos aí os nossos buracos. E aí a ideia do nosso ser superior, do nosso ser espiritual, é nos mostrar a verdade a respeito de nós mesmos, é fazer com que a gente se reconecte com essa verdade a respeito de nós mesmos, né? Eu gosto de chamar de ser superior porque eu imagino não só ele no meio de caminho, né, da nossa reconexão com Deus, como também ele tem uma visão ampliada de toda a nossa vida. O nosso ser espiritual, ele sabe quais são todas as nossas crenças, ele sabe quais são todos os nossos desejos, né? Tudo aquilo que a gente quer experimentar nesse mundo. E ele vai usar os nossos desejos ou todas essas vontades que a gente tem como ferramenta para nos levar até Deus, para nos levar por esse caminho de reconexão e de redescoberta de quem nós somos. Não importa o que seja, porque o nosso ser superior, ele é como se fosse, né? Como se fôssemos nós mesmos já iluminados, já sabendo de que tudo isso que aconteceu não passou de um sonho, não passou de uma historinha que a gente contou e que a gente escolhe continuar revivendo. Então, como ele já sabe de tudo isso, ele conhece quais são as infinitas possibilidades da vida da gente, né? Então, isso para a gente chegar em qualquer lugar que a gente queira chegar, a gente pode acreditar que a gente quer alguma coisa no mundo, né? A gente pode acreditar que o que a gente quer é um parceiro, que o que a gente quer é mais dinheiro, que o que a gente quer é uma viagem, o que quer que seja. Mas no fundo, se a gente for ser muito sincero com a gente mesmo, a gente vai perceber que o que a gente busca é mesmo esse amor. É disso que a gente sente falta. É isso que a gente quer, na verdade, quando a gente está projetando todas essas outras coisas. E o nosso ser espiritual vai ajudar a gente a encontrar esse caminho de volta. Através do quê? Através de uma ferramenta muito importante, que é o perdão. Através do perdão, a gente tem acesso de novo a essa verdade ao nosso respeito. E o ser espiritual vai usar todas as situações que acontecem na nossa vida para nos ajudar a chegar nesse caminho de volta. Que todo mundo vai chegar, isso é certeza absoluta. Todos nós vamos. Mas a gente tem que decidir se a gente vai levar menos tempo ou mais tempo, né? Essa é a única decisão, essa é a única questão que pode ser decidida a partir do nosso livre-arbítrio, né? Porque livre-arbítrio não é fazer escolhas no mundo. As escolhas que a gente está fazendo no mundo, quando a gente não está consciente do nosso ser espiritual, né? Que está conectado com a nossa mente certa, todas as outras escolhas, elas estão sendo feitas no mundo numa conexão com o nosso ego. E aí, na conexão com o nosso ego, a gente está só repetindo os nossos padrões de comportamento. Então, que raio de livre-arbítrio é esse, né? Será que você tem mesmo escolha? Quando você está só repetindo padrões, a resposta que você vai receber de volta vem mesmo de uma escolha? Ou não, ou vem da sua inconsciência. E se a inconsciência é escolha, entendeu? A gente só escolhe entre a consciência e a inconsciência. Todo o resto é consequência dessa escolha primordial que a gente faz. E essa é a escolha mais importante que a gente tem a fazer. A escolha mais importante que a gente tem a fazer quando a gente está com medo, quando a gente está sofrendo, quando a gente está ansioso, é entender que existe uma guiança interna, que existe um ser iluminado, que somos nós mesmos, né? Como parte de Deus, que está aí pronto para nos ajudar. Então, o nosso ser superior é essa nossa parte já iluminada, né?
que tem acesso a todas as infinitas possibilidades, todas as várias opções de para onde a gente pode levar a nossa vida e que está aqui para nos ajudar, está aqui para ser o nosso amigo mais íntimo, né? Aquele que vai nos ajudar a despertar do nosso sonho, a viver a nossa vida da melhor forma possível. O nosso ser espiritual, ele vai ajudar a gente a desfazer toda e qualquer mentira a respeito da nossa vida. E aí pode passar pela sua cabeça, né? Ah, eu não quero saber dessa história de me conectar com o meu ser espiritual, não, porque daí eu vou ter que me envolver aí com essas questões espirituais e eu vou acabar sem nada nesse mundo, vou acabar sem conseguir realizar nenhum dos meus desejos, né? E isso é uma percepção muito errada, né? Deste caminho de escuta ao nosso ser superior, ao nosso ser espiritual. Porque, na verdade, para o ser espiritual, não existem julgamentos a respeito daquilo que a gente quer experimentar, né? Se existe alguma coisa que você quer experimentar no mundo, e seja ela casa, carro, viagem, um parceiro, seja o que for, seu ser espiritual, ele nunca, jamais vai te julgar a respeito de nenhum desejo que você tenha no mundo, né? A respeito de nada que você queira experimentar. Mas ele vai usar todas essas situações para que a gente possa acordar. Ele vai usar de uma forma gentil, nos mostrando que talvez esse não seja o caminho, que talvez o nosso desejo mais sincero não seja de fato as coisas que a gente quer no mundo. Talvez o que a gente deseje realmente seja reestabelecer essa conexão que a gente teve um dia com Deus, né? Nos trazer de volta essa lembrança, porque a conexão, na verdade, a gente nunca perde. Essa conexão com Deus, ela é eterna, ela não pode ser destruída de forma alguma. Mas a gente deixa de olhar para isso. E a gente deixa de olhar para isso quando a gente está ali envolvido na nossa relação com a personalidade que a gente criou sobre nós mesmos, né? Essa personalidade ela é o nosso ego, né? É essa construção de padrões e de crenças limitantes. Como a gente está muito se relacionando com essa persona que a gente criou a nosso respeito, a gente esquece de olhar, a gente deixa de olhar para aquilo que é verdade, a gente deixa de olhar para nossa conexão com o divino, né? E criar uma vida completamente diferente, né? Com menos sofrimento, com leveza, viver o que o Curso em Milagres chama de um sonho feliz. Porque acordar de fato só vai acontecer quando todos nós acordarmos. Porque se nós somos um, enquanto tiver um único irmão dormindo, a gente não se une. Então, enquanto isso, o que a gente consegue fazer é viver a vida olhando para ela a partir da verdade. E quando você olha para a vida a partir da verdade, você deixa de sofrer, porque você entende que tudo isso aqui é uma ilusão e de que você faz parte de uma família amorosa. E aí, então, para finalizar, eu queria compartilhar com vocês como que a gente faz para se conectar com essa nossa essência, para se conectar com essa nossa intuição. Bom, eu gosto muito de usar a meditação, mas não que a meditação seja uma ferramenta para que eu me conecte, né, com a minha intuição ou com a minha inteligência superior. Eu gosto de usar a meditação para que eu aprenda a aquietar a minha mente, porque na verdade o nosso ser superior, ele responde a tudo o que a gente precisa. Só que a gente muitas vezes não está preparado para ouvir, porque o barulho é tão grande que a gente não consegue escutar de fato as mensagens. Então, a meditação, ela ajuda muito neste sentido, porque quando você está em silêncio, você está nessa sua conexão com o divino, né? Quando a sua mente silencia
E quando você presta atenção nessa energia interna, é algo que não dá nem para explicar em palavras, a gente tem que viver para entender do que eu tô falando. Mas com o processo da meditação, é isso que vai acontecendo. Porque o nosso ser espiritual, ele tá sempre disponível, sempre, sempre, a qualquer momento que a gente precisar. Você já deve ter passado por alguma situação de perigo muito grande ou de alegria muito grande, onde você teve a sensação de, naquele momento, eu tive uma luz, né? E é muito impactante, a gente fica com essa memória, porque é uma energia muito forte. Mas nem sempre a nossa comunicação com o nosso ser espiritual vai vir assim, dessa forma de grande impacto, né? Às vezes vem mensagens sutis, às vezes vem de uma pessoa que você encontra na rua e que te fala alguma coisa. A gente sempre vai saber. A gente tem que confiar naquilo que a gente sente. E então a gente sabe quando essa mensagem vem da nossa intuição. Sabe aqueles momentos em que você tem muita certeza do que você tem que fazer? Embora você tenha ali um medo, uma ansiedade por trás, mas você tem certeza absoluta do que você tem que fazer. Essa certeza, ela vem da conexão com a sua intuição. Eu já vivi isso algumas vezes. Quando eu decidi me mudar para a Holanda, por exemplo, né, a gente ia vir porque o meu marido ia fazer um mestrado. Ele fez o mestrado, né? Mas na época, quando a gente tomou a decisão de vir, ele não tinha recebido ainda o e-mail da faculdade com a aprovação da bolsa de estudos. E aí, se ele não tivesse essa bolsa, a gente não teria condições naquela época de pagar pelo programa de mestrado, pelo menos não o valor integral. E então a gente ficou nessa agonia, porque a gente já tinha entregado o nosso apartamento, a gente já estava com tudo planejado, eu já tinha ido atrás de escola para as crianças e um monte de coisa, mas a gente não recebia esse e-mail de resposta. Até que um dia eu tive uma certeza absoluta do que eu tinha que fazer. Eu disse para ele, eu falei, Leandro, a gente vai e eu vou comprar as passagens. E a gente vai ver como que a gente vai resolver isso depois. Eu confio que tudo vai dar certo, porque eu tinha uma certeza, não é uma decisão, gente, baseada numa arrogância, sabe? Eu vou fazer o que eu quero, independente do que quer que seja, não é isso. Foi uma decisão que foi tomada de uma certeza absoluta interna que eu tinha. E aí foi muito interessante, porque um dia depois de eu comprar as passagens, ele recebeu uma ligação da faculdade perguntando para ele se ele não ia fazer a matrícula. E ele explicou, olha, eu não sei ainda se eu vou fazer a matrícula porque eu não recebi a confirmação do pedido de bolsa que eu dei entrada. E a pessoa da faculdade falou para ele, não, você recebeu sim. Tanto é que essa comunicação chegou pra gente. No fim das contas, a pessoa que encaminhou o e-mail para ele com a aprovação da bolsa encaminhou para o e-mail errado e é por isso que ele não tinha recebido. Mas o fato era, a bolsa já havia sido aprovada. Então é disso que eu tô falando. Quando a gente confia na nossa intuição interna, né? A gente deve confiar porque ela já tem essa imagem. Essa nossa inteligência já tinha acesso, por exemplo, a essa informação de que a bolsa já tinha vindo e de que dentro dos meus padrões de crenças, né, limitantes, de que esse era um bom caminho para a gente começar, né? Porque quem limita a nós mesmos, né, somos nós, a partir das nossas crenças. Mas se existe uma inteligência superior que conhece, inclusive, quais são as limitações que a gente impõe para a gente mesmo, quem melhor do que esta inteligência para nos ajudar a superar essas crenças, a superar essas limitações que a gente nos impõe, não é verdade? Bom, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Treinem este acesso, treinem este estabelecimento de confiança, né, nessa sua guiança interna, porque ele ou ela, né, é a única que pode te ajudar a acessar
a verdade, a entender a verdade sobre essa experiência que a gente está tendo aqui, tá bom? Muito obrigada! Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até a próxima!